Bom, vamos dar prosseguimento então à descrição dos movimentos e das órbitas planetárias no Sistema Solar, focando ainda na questão das dimensões do Sistema Solar. Modernamente isso é feito por radar. No caso de Vênus, Vênus está tão perto de nós que é possível mandar um sinal de radar até lá, ver o tempo que o sinal leva para ir e voltar, e a partir daí calcular a distância de Vênus com bastante precisão, com a precisão definida pela velocidade da luz. Quando Vênus está mais próximo possível da Terra, o sinal de radar leva aproximadamente 5 minutos, 300 segundos para ir até lá. A velocidade da luz no vácuo é uma constante conhecida e isso permite então calcular a distância de Vênus com precisão. A distância do Sol pode ser obtida e dos demais planetas pode ser obtidas a partir da distância de Vênus usando as leis de Kepler. Ora, mas depois de Kepler vem Newton. Não dá para a gente não falar de Newton quando fala de movimentos, obviamente. As leis de Newton, as leis do movimento, são uma das contribuições maiores, uma das contribuições fundamentais da ciência em toda a história da humanidade, porque elas explicam como a matéria interage entre si, né, de maneira muito precisa. A melhoria da mecânica newtoniana, você sabe, só foi feita no século XX pelo Einstein, com a relatividade, mas a gente não vai falar disso. As leis do movimento você já conhece. A lei da inércia diz que na ausência de forças externas, um objeto em repouso permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Na verdade, essa conclusão do Newton foi baseada nos trabalhos do Galileu. A questão da inércia pode ser expressada em termos do momento angular, né? O Newton definiu o momento angular como força vezes velocidade, né? E sendo que a reação, a resistência à velocidade, ou seja, a constante de proporcionalidade que transforma essa proporção numa igualdade, é a massa, né? A massa é o fator decisivo que aparece lá na segunda lei de Newton. Segunda lei, a lei da força, você já conhece. A força é massa vezes aceleração. Na verdade, o Newton não disse isso, né? O Newton disse que a força era igual à variação do momento linear. É isso que ele disse. O momento linear é a expressão mv, que a gente acabou de ver. E a terceira lei, a ação e reação, também que vocês já conhecem. As leis de Newton, as três leis do movimento de Newton, vocês já conhecem desde o ensino médio, só mencionei para fins de completeza. Elas apareceram naquele livro famoso lá, os princípios matemáticos da filosofia natural, através do qual o Newton explicou o movimento dos planetas em torno do Sol, assumindo a hipótese de que uma força que apontava para o Sol produzia a aceleração que instantaneamente ia mudando o sentido da velocidade do planeta, né, continuamente. Ou seja, essa foi a grande sacada do Newton. Ele entendeu que o conceito de força era universal, ele servia para explicar as forças aqui no nosso entorno, mas também para entender o funcionamento do sistema solar. Na verdade, ele usou a Lua e as leis de Kepler para fazer isso. A questão teórica da aceleração em órbitas circulares foi feita pelo Huygens também. Foi feita pelo Huygens e pelo Newton, de maneira independente. E foi publicada aí no Princípio à Matemática em 1687. Tem grandes discussões entre os astrônomos da época, né? E entre os físicos, os matemáticos da época. A questão do cálculo integral. Quem criou o cálculo integral? Foi o Newton ou foi o Leibniz? Aparentemente, ambos desenvolveram o cálculo infinitesimal integral na mesma época, de maneira independente. Então, o conceito de aceleração centrípeta foi deduzido pelo Newton e permitiu, então, explicar a gravitação em termos das forças, das mesmas forças que estão aqui no nosso entorno. A lei da gravitação você já conhece, ou seja, aqui na Terra a gravitação atrai os objetos que estão no nosso entorno. A aceleração da gravidade é aproximadamente constante, não exatamente constante, mas é aproximadamente constante em todo o planeta, e ela faz com que qualquer objeto lançado acabe caindo de volta na Terra, a não ser que tenha velocidade maior que a velocidade de escape, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E o Newton se deu conta
que a força da gravidade se estendia muito além daqui do nosso entorno. Ela ia até a Lua e mantinha a Lua em órbita em torno da Terra. E a partir daí ele levantou a hipótese de que existia uma força universal de atração entre quaisquer corpos em todo o universo. Ora, na prática, a força centrípeta que o Sol exerce sobre um planeta de massa m pode ser expressado dessa forma, né? Um planeta de massa m que se move com velocidade v a uma distância r do Sol tem essa força centrípeta aqui. Isso aqui saiu lá dos trabalhos do Huygens e do próprio Newton. Assumindo uma órbita circular, a velocidade pode ser expressada em termos do período e do raio da órbita, a velocidade circular, né? Não tem problema nenhum aí. E a lei da gravitação tem essa cara, ou seja, a força que atrai dois corpos é expressada pela lei da gravitação de Newton. Aqui estão as massas dos corpos, a distância entre os dois centros de massa e a constante, que na verdade é a constante de Cavendish, né? Foi o Cavendish que deduziu essa constante de proporcionalidade. Então, tanto o Sol quanto o planeta que se move em torno dele, obviamente, exercem a mesma força um sobre o outro. É claro, como a massa do Sol é muito maior, o Sol fica no centro do sistema, ele não se move muito. Mas, entre quaisquer pares de objetos, deve existir uma força de atração proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. A constante depende, então, das unidades e aí usadas. Obviamente, uma consequência disso é que as forças de um planeta qualquer e do Sol são iguais, né? A aceleração sobre o Sol é muito menor, porque a massa do Sol é muito maior, obviamente. E a partir das leis de Newton, das leis do movimento de Newton e da lei da gravitação, é possível deduzir, rever as leis de Kepler sobre uma outra ótica. Vamos ver a formulação newtoniana, especificamente para a primeira e para a terceira lei. A segunda é bem direto. Enfim, na verdade a gente pode redefinir a primeira lei de Kepler dessa forma. A órbita do planeta em torno do Sol é uma elipse com o centro de massa do sistema planeta-Sol num dos focos da elipse. Não é o Sol, é o centro de massa do sistema de dois corpos que ocupa um dos focos. A questão do centro de massa, eu não vou insistir muito nisso, isso também é física do ensino médio, você certamente já sabe. O conceito de centro de massa fica bem ilustrado no problema acadêmico famoso da barra inclinada num campo submetido a um campo gravitacional para baixo, campo aqui nesse sentido. As massas são iguais e a barra é inclinada nesse campo gravitacional. Ora, o centro de massa está aqui no meio da barra. Porém, o centro de gravidade não está no meio. Por que o centro de gravidade não está no meio? Porque a distância até o centro da Terra das duas massas é diferente. Portanto, a força gravitacional na massa 1 e na massa 2 são distintas. Então, o centro de massa e o centro de gravidade são distintos. É óbvio, se a gente tiver dois corpos situados na mesma distância do centro da Terra, as coisas se equilibram se as massas forem iguais. E se as massas forem desiguais, então você tem que deslocar aqui o centro de massa, que de novo vai coincidir com o centro de gravidade. Isso aí é só um problema bem acadêmico. Ora, e a questão das órbitas elípticas? Vamos pensar primeiro numa situação de dois corpos de mesma massa orbitando um em torno do outro. O que acontece? Ora, tem um foco comum, que é o centro de massa dos dois corpos, né? Que é um foco comum às duas elipses. Se uma das massas for maior que a outra, se a massa azul for maior que a massa vermelha, ainda assim tem-se um foco comum, só que as excursões aqui das duas elipses vão ser diferentes. Uma elipse vai ser muito menor que a outra. Se uma massa for muito, muito maior que a outra, é o caso do Sol e dos demais planetas, então o deslocamento do centro de massa, isso aqui é a trajetória do centro de massa do Sol em torno do foco comum, que é o baricentro do sistema, é muito pequeno. Tudo isso aqui está dentro do próprio Sol. O centro de massa do sistema Terra-Sol, por exemplo, está lá bem perto do centro do Sol. No caso da segunda lei, a segunda lei se aplica para cada órbita separadamente, simplesmente invocando a conservação do momento angular. Ou seja, a órbita
é elíptica, o momento angular se conserva. Para o momento angular se conservar, então as velocidades devem variar. De maneira que aqui o planeta se move mais lentamente, aqui se move mais rapidamente. É uma mera questão de conservação. Apenas isso. Para a terceira lei, é preciso entender a constante K de maneira precisa. Vamos lembrar, o que o Kepler falou foi que o período ao quadrado é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da órbita, o que transforma essa proporcionalidade numa igualdade em uma constante arbitrária K. Então vamos ver como é que essa constante K aparece à luz das leis de Newton. Vamos pensar então um sistema de dois corpos de massas diferentes, M1 e M2, isolado, ou seja, o sistema está completamente isolado do resto do universo, é um sistema de dois corpos, e eles estão separados aí do centro de massa por uma distância R1, R e outra distância R2. Ok. As equações de movimento desses dois corpos, as forças desses dois corpos, a força que é exercida pelo corpo de massa 1 é F12, pelo corpo de massa 2 é F21, ok? E se o sistema é isolado, as forças se anulam, né? F12 é igual a menos F21. Até aí é física do primeiro ano do ensino médio, não tem dúvida nenhuma. Ok, vamos voltar à questão da constante K. Ora, o problema de duas massas, isso é clássico da dinâmica, né? O problema de duas massas pode ser reduzido ao problema de uma massa e uma aceleração, né? Uma vez que as forças têm essa cara, ou seja, uma é igual a menos a outra, a aceleração é a diferença das acelerações individuais, a aceleração geral do sistema, ou seja, a gente pode expressar aquelas equações anteriores dessa forma, ou seja, um A12, que é a diferença das acelerações, pode ser expressadas dessa forma, em termos de força sobre massa, e como F12 igual a mF21, a menos F21, isso aqui dá para botar o F12 em evidência e fica F12 que multiplica 1 sobre M1 mais 1 sobre M2, ou seja, isso aqui. Então a aceleração vai ter essa cara aqui. Beleza? Ora, mas isso aqui é o conceito de massa reduzida. A gente pode introduzir aqui o conceito de massa reduzida, 1 sobre μ igual a 1 sobre M1 mais 1 sobre M2. E, usando essa definição para massa reduzida μ, a equação de movimento do sistema de dois corpos fica com essa cara. μ vezes a aceleração é igual a uma das forças. Como é que é mesmo? O movimento relativo entre duas partículas, submetidas exclusivamente à sua interação mútua, é equivalente ao movimento relativo de um observador inercial de um corpo com massa reduzida a μ, sob a ação de uma força que, obviamente, é a força da gravidade. Então tá, aqui está o centro de massa, aqui está o corpo de massa reduzida a μ, a força F que atua numa direção R. Usando a lei da gravitação, isso aqui é só um versor, né, para dar a direção do vetor R. Aqui está a intensidade da força gravitacional e aqui está o força igual a massa, aqui está a massa vezes a aceleração lá da segunda lei de Newton, que obviamente elas se igualam aqui nessa forma. Ora, vamos colocar a expressão da força centrípeta em função da velocidade. Aqui, deixa eu voltar para trás um pouquinho. Aqui, em vez do A, em vez dessa aceleração, eu vou colocar a força centrípeta. E vou expressar aqui esse V em torno do período orbital P. Aí é só uma questão de substituir. Aqui eu abri a massa reduzida. Se 1 sobre μ é igual a 1 mais M1 sobre 1 mais M2, falei errado. 1 sobre μ é igual a 1 sobre M1 mais 1 sobre M2. Não, é isso mesmo. Então o μ adquire essa cara aqui. O μ tem essa cara aqui. Ora, eu substituí aqui, passei o V para o outro lado. Então V ao quadrado fica 4π ao quadrado R ao quadrado sobre P ao quadrado. Isso aqui, ó. Do outro lado
do lado direito da igualdade se manteve igual. Eu posso então cortar o produto das massas, posso cortar esse aqui é R quadrado, né? Eu corto um dos R's com esse R aqui, passo esse R para o outro lado e posso pôr em evidência aqui o período P. Se eu colocar em evidência o P ao quadrado, eu obtenho o período ao quadrado igual a uma coisa qualquer, vezes o R ao cubo. De onde é que saiu o R ao cubo? Daqui, ó. É esse R aqui que passou para o outro lado da igualdade. Aqui apareceu o R ao cubo. Ok? Chegamos aqui. Ora, essa coisa misteriosa aqui, eu chamo de constante K. E está aqui a constante K da terceira lei de Kepler. Eu passo esse K para cá, eu tenho o P ao quadrado. Bom, posso passar o K para o lado que quiser. Eu tenho P ao quadrado sobre o A ao cubo igual a 1 sobre K. A constante K, então expressada aqui dessa forma, P ao quadrado sobre A ao cubo, na verdade, ela depende da soma das massas. Isso aqui o Kepler não tinha entendido. Por que o Kepler deixou isso aqui passar? Para que essa constante funcione exatamente, ela envolve as massas dos dois corpos. O Kepler não considerou isso, ele considerou... As massas nem passaram pela cabeça dele porque ele não conhecia o conceito de força, o conceito newtoniano de força. O problema é que a massa do Sol é tão maior que as massas de qualquer planeta que isso aqui deixou de ser significativo. Na verdade, a massa de Júpiter é em torno de 1/1000 da massa do Sol e a massa de todos os demais corpos do Sistema Solar somados, tirando o Sol, evidentemente, a massa de todos os demais corpos do Sistema Solar somados não chegam à massa de Júpiter. Então, se para Júpiter é insignificante, para os demais planetas não faz a menor diferença. Então, o Kepler não percebeu essa diferença com a massa. Porém, em sistemas cujos corpos principais são diferentes, essa constante muda. Existe, em outras palavras, existe uma constante K para definir a terceira lei de Kepler em torno dos planetas girando em torno do Sol, mas existe uma outra constante K para expressar a lei de Kepler para definir os satélites de Júpiter girando em torno de Júpiter, porque aí o corpo dominante não é mais o Sol, é Júpiter. Aí é uma outra constante K. Essa constante K não é universal, é isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, é o que está dito aqui em azul, ou seja, os satélites de Júpiter vão girar em torno de Júpiter obedecendo uma lei de Kepler. P ao quadrado sobre A ao cubo vai ser uma constante, só que essa constante é o K de Júpiter, não é o K do Sol. Tem essa diferença, o Kepler não sabia disso, o Newton sabia. E, é claro, as massas do Sol, dos planetas e das estrelas podem ser estimadas a partir da terceira lei de Kepler na forma derivada pelo Newton. Dessa forma, essa equaçãozinha aqui é a mesma anterior. Aqui, ó. É essa mesma aqui. Eu só botei em evidência aqui outro termo. Aqui está o P ao quadrado, aqui está o G, aqui está o 4π. Ó, só botei o M mais M em evidência. Vou voltar aqui de novo. Ó, se eu botar o M mais M em evidência aqui, passar todo o resto para a direita, eu tenho essa expressão aqui. Ok? A partir daí, então, a partir dessa expressão, ou seja, a partir da terceira lei de Kepler na sua formulação newtoniana, eu posso estimar a massa de uma estrela a partir dos dados orbitais de um planeta ou a massa orbital de um planeta a partir dos dados orbitais de um satélite que esteja em torno dele. Vamos colocar isso de forma mais simples. Vamos pegar a unidade CGS. Em unidade CGS eu posso expressar a constante G dessa forma. 4π ao quadrado, unidade astronômica, sobre massa solar por ano ao quadrado. Bom, se eu expressar as massas em massas solares, os P's, períodos em anos, e as distâncias, os semieixos maiores em unidades astronômicas, ou, para o caso do sistema Terra-Lua, a massa da Terra, o período em meses siderais de 27, o período orbital da Lua, 27,323 dias, e o semieixo A em termos da distância Terra-Lua, eu posso, usando essa formulação newtoniana da lei de Kepler, veja isso aqui, com essas unidades aqui, G sobre 4π ao quadrado igual a 1,
eu posso obter, desprezando a massa de um corpo, a massa do corpo menor, obter a massa do corpo maior. Em outras palavras, eu posso, a partir das órbitas dos satélites de Júpiter, eu posso obter a massa de Júpiter. A partir da órbita da Lua em torno da Terra, do semi-eixo maior e do período, da órbita da Lua em torno da Terra, eu posso calcular a massa da Terra. E, finalmente, velocidade de escape. Ora, as mesmas leis, as leis da dinâmica valem para os satélites, sejam eles naturais ou artificiais, que orbitam um planeta. E o conceito de velocidade de escape, vocês já devem saber lá da mecânica, é a velocidade mínima para um corpo sair de um campo gravitacional. O que significa isso em termos de dinâmica? É preciso que a sua energia cinética seja, no mínimo, igual à energia potencial gravitacional daquele planeta, ou daquele satélite, daquele corpo. Óbvio que isso vai depender de decolar da superfície da Terra ou, sei lá, de uma estação espacial em órbita da Terra, sei lá, estou inventando, mas enfim. Uma vez que o corpo tem uma certa energia potencial gravitacional, ele precisa de uma energia cinética mínima para sair do seu campo gravitacional. Aqui está a energia cinética, aqui tem a energia potencial gravitacional. Se eu igualar as duas, botar o V em evidência, eu obtenho a velocidade de escape de um corpo com massa m, e se eu estiver na velocidade r, digamos, na superfície desse corpo. Essa continha aqui é feita por um objeto que esteja, como o foguetinho aqui, né, pousado na superfície do planeta. Opa, perdão, pulei. A velocidade de escape, por definição, é aquela com a qual o corpo chega com velocidade zero no infinito, né? Porque você está igualando a energia potencial gravitacional com a energia cinética. Isso aí é uma órbita parabólica em termos de órbitas. Qualquer velocidades maiores que a velocidade de escape, então vamos colocar o corpo numa órbita não ligada, que vai colocar ele na distância que se quiser do corpo de origem. E é claro, isso vale para qualquer satélite, para satélites artificiais, vale para qualquer corpo aí se movimentando em torno de um planeta qualquer. A velocidade de escape vai ser dado assim sempre por essa expressão aqui. Fazendo as contas, a velocidade de escape, isso aqui é meio cultura de almanac, é raiz de 2, é 41% maior do que a velocidade necessária para manter um corpo em órbita circular. Vejam, a órbita circular é a primeira que evite que o corpo, uma vez lançado, caia de volta, né? Se a velocidade for muito baixa, ele vai cair. Quanto mais baixa a velocidade, mais perto da plataforma de lançamento. Se as velocidades forem maiores, ele vai cair cada vez mais longe, até que chega a um ponto que circulariza a órbita. A velocidade de escape é sempre raiz de 2 vezes maior do que a velocidade necessária para circularizar uma órbita. Fica como cultura de almanac isso. E aqui terminamos a segunda parte dessa aula.